Analisar o documento divulgado hoje. Converso agora com o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Seja bem-vindo à nossa programação, Ettore. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia a você. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ettore, a ata deixa a porta fechada para um novo aumento na próxima reunião, um pouquinho aberta, um pouquinho mais aberta do que estava talvez na semana passada, ou não muda absolutamente nada na visão do mercado sobre o que o Banco Central vai fazer daqui 45 dias? Nós avaliamos que o mercado vai classificar a porta como entreaberta, né? Ela não está plenamente aberta, ela está só um pouquinho, para que ocorra eventualmente um ajuste na próxima reunião, um ajuste marginal, coisa de 25 bips. Nós aqui na Ativa Investimentos não apostamos nisso. Nós avaliamos que a autoridade já construiu muito bem uma retórica para a interrupção desse ciclo altista de juros, né? Todos os aspectos que você levantou, principalmente o primeiro aspecto associado à defasagem da política monetária, os efeitos que já são sentidos sobre atividade, crédito e mercado de trabalho e que se amplificarão, são o caminho perfeito para que a gente veja isso bater na inflação, ou seja, o juro permanecer em patamar alto por tempo suficientemente prolongado deve ser o suficiente para que a inflação convirja para a meta. E isso significa que esse 14,75 da Selic veio para ficar na nossa perspectiva, pelo menos até meados do ano que vem. Entretanto, como a autoridade já tem dado alguns sinais de que, olha, os efeitos podem ser maiores do que o que já temos na mesa atualmente, se amplificarão para o futuro, aguardamos sinais para que iniciemos um ciclo baixista de juros tão em breve. Pode ser que ocorra esse ano? Sim, nossa projeção ela está condicionada a qualquer sinalização do Banco Central. Uma pisada um pouquinho mais dovish do Copom e a gente vai sim materializar, a gente vai colocar no nosso cenário um ciclo baixista de juros, pois aparentemente a avaliação da autoridade é que a política monetária tem surtido efeitos e isso vai ser suficiente para que a inflação convirja para a meta. Você vê esses efeitos já aparecendo nos dados de alta frequência, Ettore? Qual que é a tua avaliação em relação a essa percepção da autoridade monetária? Porque tivemos, claro, alguns dados em sequência demonstrando um enfraquecimento, uma fragilização de alguns setores na economia brasileira, mas o último dado de indústria veio muito forte, a última inflação dos serviços também veio surpreendendo. Como é que você avalia este momento da economia brasileira em relação a essa postura do Banco Central brasileiro? Então, a gente não consegue, infelizmente, excluir o Brasil desse mundo tão volátil, né? No final das contas, essa turbulência gerada pela guerra tarifária fez com que nós tivéssemos alguns ruídos no curto prazo. A indústria é uma das mais afetadas, né? Muita gente, inclusive não só para o Brasil, mas para a China também, e para Estados Unidos, né? Muita gente fez com que antecipasse aí alguns pedidos, algumas demandas e a indústria tivesse uma robustez maior, né? Mas o sinal estrutural, ainda que na margem, como você pontuou, tenham ocorrido alguns sinais positivos, o sinal como todo é de desaceleração, é de arrefecimento, pelo menos por enquanto, né? Então a gente tem aí a política monetária contracionista, a atividade em um processo de desaceleração, o crédito, até mesmo o crédito, né? A autoridade monetária, o Banco Central, disse que o efeito do consignado é incerto. Então, o Brasil, nesse ambiente de incerteza, com as incertezas próprias, a cautela e a prudência pode sinalizar uma interrupção do juro em 14,75%. E aí, por exemplo, quando a gente olha para frente, a autoridade monetária, quando redigiu esta ata, quando fez a reunião no Copom, ainda não tinha na conta uma trégua entre China e Estados Unidos que surgiu nesta segunda-feira, entre domingo e segunda. Basicamente, toda a porção da ata, a primeira porção da ata do Comitê de Política Monetária, faz menção à incerteza das políticas comerciais, ao ambiente incerto no mercado internacional, a quais seriam os efeitos heterogêneos que poderiam ser de
ter uma cara, por exemplo, nos Estados Unidos, outra cara na China, outra cara aqui no Brasil, a gente não teria uma tônica única de quais seriam os efeitos dessa guerra comercial. Uma trégua, caso ela se estenda até a próxima reunião, é um argumentinho a mais para que o juro não suba no Brasil, na tua opinião? Olha, sinceramente, sim, né? O ambiente de incerteza, ele preconiza essa cautela, né? E vale ressaltar que essa trégua, ela não foi uma atenuação de maneira a zerar a incerteza, né? Nós temos simplesmente um abrandamento, né? A tarifa, ainda temos uma política tarifária que é nova, uma política tarifária para os estados, para o resto do mundo vinda dos Estados Unidos de 10%, que é nova. Precisamos assistir uma reorganização das cadeias produtivas, uma reorganização da balança comercial dos países. Então, repare, o nível de incerteza, a despeito desse waiver de 90 dias que o mundo conseguiu na guerra de Estados Unidos e China, ainda é muito grande. Então, nós temos muita incerteza e o Banco Central ele pode sim usar isso como um fator mais um fator para adotar uma cautela na condução da política monetária. Um outro fator relevante que a gente não pode deixar de comentar e que você muito bem comentou na introdução do assunto foi a neutralização, entre aspas, do balanço de riscos, né? A autoridade monetária ela trazia um balanço de riscos assimétrico para cima no que toca à inflação. E agora eles trouxeram ali, elucidaram um pouquinho mais esse trecho, falaram, olha, alguns agentes acham que está levemente assimétrico, ao passo que outros avaliam que já está neutro, né? Então, repare, a construção, a lógica de uma desaceleração da atividade, um fiscal, né, como você pontuou, que desancora as expectativas de inflação, ou seja, foge à alçada da política monetária, um mundo incerto, uma inflação que deve convergir em breve, constrói esse cenário para uma estabilidade da Selic, pelo menos por enquanto, ainda que a autoridade não tenha sido tão taxativa assim, a história ela vem para que a gente tenha uma precisão maior. Perfeito. Normalmente há estas taxações quando o ciclo está para acabar, Héctor, só para a gente ter uma dimensão do que seria normal. Já aconteceu no passado de Banco Central cravar, falar, na próxima reunião vai acontecer isso, a gente vai parar de subir juros? Ou normalmente essa é a comunicação mesmo? Eles vão dando os indícios e a hora que param eles só comunicam na última reunião, nesta reunião definitiva, cravando a Selic terminal? As duas alternativas elas já foram Entendi. observadas na história, né? Então, inclusive, nós já tivemos momentos nos quais o Banco Central antecipou duas reuniões à frente, falou, olha, vamos dar, inclusive esse ano, vamos dar 100 e na outra também será 100 pontos. O Roberto Campos saiu lá em dezembro, eles fizeram isso. As duas primeiras reuniões desse ano nós tivemos elevações de 100 pontos, né? Então, entretanto, o que é preconizado no livro-texto, né, da economia? Um banco central que não vai gerar solavancos para os agentes. Então, uma construção de uma retórica, olha, está aparecendo, nos sinaliza, algo próximo, em um futuro não tão distante, algo suave é preconizado para a política monetária e é isso que o Banco Central vem construindo, de acordo com a nossa análise, essa interrupção. Então, eles estão, olha, a política monetária está surtindo efeito, ela está surtindo efeito, vai surtir mais. A inflação, ainda que nos incomode, ela tende a se arrefecer. Então, eles estão construindo uma narrativa para que no futuro eles possam fazer um movimento sem gerar grandes surpresas, né? Qual que é o problema, né? O problema do policymaker ali, tanto do Banco Central quanto de outras autoridades, o governo, o Tesouro, é você gerar um cavalo de pau na economia. Por quê? Isso traz efeitos contraproducentes. Então, olha, estava sinalizando que ia subir e cortou os juros. Isso gera um efeito contraproducente na economia, principalmente no que toca à ancoragem das expectativas dos agentes, não só para a inflação, mas para juro, para câmbio, para bolsa, para todos os ativos. Isso, se o Banco Central adota uma política muito volátil, isso aumenta a volatilidade dos ativos e gera efeito real negativo para a economia. Então, o prudente
É claro que existem algumas exceções que exigem um grau de sinalização mais firme para um horizonte até mais longo, pode ocorrer, mas o prudente é que haja essa sinalização, essa construção de retórica da política monetária e todas as outras políticas é preconizado também. Você vê algo que possa fazer com que o Copom mude um pouquinho este tom e faça mais um ajuste de juros? Tem parte do mercado acreditando isso? Você diz que a ativa não crava este cenário, mas olhando para frente, há algo que possa acontecer, uma inflação muito desancorada, um mercado de trabalho forte? Ou você acredita que mesmo com dados de alta frequência um pouco piores, essa é a decisão que deve seguir até o fim? Como é que você observa de fora? Claro, ninguém aqui está participando da reunião do Copom, ninguém sabe o que eles discutem lá dentro, mas de fora, você imagina que algo possa mudar esta cabeça do Banco Central brasileiro nos próximos dias? Só para entender, para mais uma de 25 pontos ou para continuar o ciclo de 50 em Não, para diante? fazer um ajuste e levar talvez para 15 pontos percentuais ali a taxa terminal de juros, que é o que a gente tinha. Sim, com certeza. Você- 25 pontos, para a política monetária brasileira ainda, né, num mar de 14,75, é um ajuste marginal e há um espaço, né? A calibragem, Inclusive, né, como eles dizem. já é ajuste fino, né? Aqui no Entendi. Brasil, 25 pontos é bem ajuste fino, então há essa possibilidade com absoluta certeza. A gente que constrói uma retórica e acha que Perfeito. o Banco Central irá interromper o ciclo em 14,75. Agora, se você me perguntar aqui se existem fatores que possam fazer com que o Banco Central alongue o ciclo, eu vou te cravar com absoluta certeza. Se nós tivermos, por exemplo, um choque cambial muito grande, nós tivemos um novo impulso fiscal que vai gerar efeitos sobre a política, sobre a atividade, e isso impulsionar a inflação, choques de inflação cujo efeito secundário precisa ser combatido, ou seja, o Brasil, né? Então, por isso que a gente fala de construção de retórica de política monetária, né? O Brasil, além de estar inserido no mundo volátil, ele tem a própria volatilidade. Nós temos aspectos internos aqui que são muito relevantes, né? Até mesmo, principalmente lá em Brasília. Então, efeitos que façam com que a gente seja obrigado a retomar o ciclo de alta, ou até mesmo cortar de maneira antecipada, eles são inerentes à política monetária. Por isso, aí amarrando com a sua pergunta anterior, por isso que é preconizado que haja uma construção de retórica. Olha, o ambiente vai sinalizando, até porque a política monetária, né, como a gente tem observado no próprio Banco Central, ela é algo que ocorre em defasagem. O Banco Central ele pode subir o juro hoje em 5 mil pontos, reduzir em 5 mil pontos, que a economia como um todo não vai reagir instantaneamente, ela vai ter um período até que haja uma reação. Então, é por isso que é importante construir uma retórica. Existem sim fatores que podem alterar isso no cenário, por isso que é importante não se amarrar. Olha, vou subir o juro na próxima reunião em 100 pontos. Olha, você tem que ter uma certeza muito grande da necessidade dessa elevação de juros para que você já corte, já mate a próxima reunião, já mate as próximas duas reuniões. Então, 45 dias no ambiente volátil e no Brasil são décadas. Então, por isso que é importante acompanhar os dados em alta frequência, sim. Perfeito. Anthony Sanches, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Lhe desejo uma ótima terça-feira, um bom serviço a ti. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Agradecido.